Oi pessoal, hoje então nós temos que fazer esse vídeo sobre as dificuldades ao adquirir a linguagem. Eu quero começar a falar então sobre os problemas e algumas patologias que produzem alguma manifestação linguística específica e ou até a falta da mesma. Exemplificando em um primeiro momento a linguagem dos esquizofrênicos. Devido à esquizofrenia, que é uma patologia que significa mente dividida, mente em que o indivíduo nega a realidade para entrar na fantasia e ele substitui a realidade por falsas percepções. Na linguagem do esquizofrênico, ele faz associação com alguma alucinação, com ansiedades, com paranoia, enfim. E ele viaja mesmo, né? E temos aqui, então, um exemplo do Agar, que na realidade não é esquizofrênico, né? O Agar, digamos, não é considerado esquizofrênico, mas nesse momento ele faz um discurso tipo, nada a ver, e com o contexto, assim, não tem nada a ver com o contexto, né? E claro, daí eu aproveitei a piada. Sem contar que ele pode estar embriagado, que é o caso dele, que tá, digamos, nada a ver porque está embriagado, mas acho que vale a piada, né? Também uma das deficiências ao adquirir a linguagem pode ser a deficiência cognitiva, que é aquela que faz referência ao baixo desempenho do indivíduo. Indivíduos com deficiência cognitiva tendem a adquirir a linguagem com mais lentidão do que os demais, né? Do que as crianças consideradas normais. Pulam algumas etapas, tipo balbucio, né? E falhas na articulação, causando assim a não assimilação da linguagem propriamente. Então, às vezes elas não entendem e elas não se manifestam ou não pronunciam de acordo com o que é esperado, né? Ainda mencionaremos outro tipo de deficiência, mas desta vez as anatômicas e fisiológicas, né? Que podem interferir de alguma forma na expressão linguística. Por exemplo, a cegueira, né? O cego. Claro que ele ouve bem e pronuncia bem, né? Mas na forma de escrever, daí de ler, já fica com uma certa dificuldade. A mudez, enfim, e a surdez, que daí tem as opções, os surdos que tem a opção das libras, né? E bem como os outros órgãos que são mal formados, isso tudo influencia na dificuldade do discurso linguístico. Até aqui, ok? Entendido? Porque agora nós vamos falar das afasias. Afasias, que são lesões cerebrais. Essas lesões causam deficiência na produção linguística. Né? Começaremos, então, com a afasia de Broca. Vamos falar só de algumas delas, porque são várias. Até vou citar aqui, mas alguns exemplos eu vou dar, então, vou começar com a afasia de Broca, que seria uma lesão cerebral na região superior da artéria do hemisfério esquerda do cérebro, né? Então, aqui, digamos aqui assim, né? Ou ali, ou como está no desenho, né? Tem uma lesão cerebral ali. E daí essa afasia traduz desordens da produção do discurso e outras articulações defeituosas. E um exemplo disso é esse videozinho que nós vamos ver agora. Despicable me. Despicable me. Pois é, legal, né? Claro que eu também aproveitei a piada, né? Temos também a afasia de Wernicke, então, que seria uma lesão cerebral mais ao lado. Então, digamos, a Broca seria aqui assim, a do Wernicke seria aqui assim do ladinho, que o indivíduo fala com um discurso coerente, fluente e até correto gramaticalmente. Porém, esse pode trocar algumas letras por outras, que seria o caso do nosso famoso Cebolinha, que troca o R pelo L. Em vez de ele falar R, né, ele fala L, que é o exemplo, então, aí temos um exemplo de uma tirinha, né, que é o caso eterno da Mônica e do Cebolinha com o coelhinho, e, enfim... né? Ele troca, então, em vez de falar apertado, ele fala apertado e assim vai, né? Isso, então, é um caso de afasia de Wernicke. Podemos mencionar ainda
outras afasias, onde experimentos demonstram que as zonas cerebrais suscetíveis à afasia são muito mais amplas. E daí temos algumas que são a central, a anomia, a global, a afasia transcortical motora, a agrafia e a disgrafia, que essas envolvem a escrita, né, e a leitura, e ainda a afemia. Todas essas são lesões cerebrais que podem prejudicar no discurso linguístico. Muita coisa, né? Uma que eu gostaria de chamar a atenção é a afasia alexia, a qual é um transtorno na capacidade de ler, mas não de escrever, né? É uma lesão no corpo caloso que interrompe a ligação entre a zona de visão do hemisfério direito e as áreas da linguagem. A criança pensa, então, que está enxergando que é uma letra, mas é outra, né? Como o exemplo ali da figura que vimos. Ainda outras patologias, e, pois é, não é fácil, né? Tem muita coisa, né, que pode envolver. Parabéns para quem então consegue falar perfeitamente, aprender, mas tem muita coisa que envolve e que dificulta a linguagem, não é uma coisa tão fácil assim, né? Temos a disfasia, temos a dislexia que é aquela em que o indivíduo substitui uma palavra por outra. Ao invés de dizer contexto, ele vai ler, né? Ao invés de ler contexto, ele lê conselho, e por aí vai. Também temos a paralisia cerebral e o autismo. Daí sobre o autismo, que é muito comum, né, e às vezes nem é percebido, ele é um distúrbio no desenvolvimento emocional da criança. O autista se fecha no mundinho dele, não demonstra interesse na comunicação, na interação, o que é crucial para o desenvolvimento da linguagem, né? E por isso que eu coloquei então essa figura do Messi, que ele é um dos mais famosos autistas que conhecemos. Ele é autista, e não só por ele ser autista que eu coloquei, mas pela superação dele ao autismo, né? Ele trabalhou profundamente no caso dele de autista, né? Ele ainda tem alguns sintomas, ele ainda não olha diretamente no rosto de quem com quem ele está conversando, ele fala palavras, tenta falar frases mais pequenas, enfim, porque ele ainda demonstra um pouco de timidez, que são um dos sintomas do autista. Mas ele venceu o autismo com esse tratamento que ele fez. Por quê? Porque o autista ele se fecha no mundo dele, ele não divide nada. E o Messi, por causa do tratamento dele, ele fez o contrário. Ele está no time e ele é o capitão do time. Vocês podem ver então aqui no braço dele, que tem a faixa de capitão, que ele é o capitão do time. Ele é que coordena, ele o quê? Que divide as tarefas do time. Isso no futebol é muito importante. É alguém saber dividir bem as tarefas, cada um fazer seu papel certinho, ser o cérebro do time, né? Comandar. Então ele fez ao contrário do que o autista faz. Ele dividiu, ele procurou organizar de acordo com o que fosse bem sucedido, no caso então que ele superou então o autismo, né, e se tornou um dos melhores jogadores do mundo, e mostrando assim que muitas dessas patologias, né, muitas dessas deficiências, elas têm solução, elas podem ser tratadas em casa, né, em casa os pais têm que tratar com carinho, têm que dar atenção para as crianças, os professores também têm que estar prestando atenção nisso, saber tratar as crianças, saber como lidar e também ser direcionado a um especialista. Claro que a maioria delas são resolvidas com um especialista, então, mas muitas vezes é o professor que percebe isso e é o papel do professor, então, falar com os pais, falar com a criança mesmo e direcionar para um especialista para que a criança, então, perca muitas vezes, essa timidez ou vá desenvolvendo a linguagem de uma maneira que possa ser igual aos outros, que possa agir para melhor em tudo sempre. Tá bom? Muito obrigada.